E fala garotinhos! Curiosidades da Copa do Mundo que talvez você não sabia. O gol olímpico na Copa do Mundo. Levi Yashin é o único goleiro da história que ganhou uma bola de ouro. E também o único goleiro que sofreu um gol olímpico na história das Copas. O pior é que não foi nem falha dele. Yashin ficou com tanta raiva que deu um tapa no jogador responsável pela proteção da primeira trave. E o gol foi marcado pelo colombiano Marcos Coll, na Copa do Mundo de 1962, no jogo entre Colômbia e União Soviética, e o confronto terminou empatado em 4-4. O Yashin se destacou por inovar na posição de goleiro, e o único clube que ele defendeu na carreira foi o Dinamo Moscou, e além da seleção da União Soviética. E um fato curioso é que durante toda a sua carreira ele defendeu 150 pênaltis. Você se lembra como foi o famoso 7-1 na Copa de 2014? O dia 8 de julho de 2014 ficará negativamente marcado para sempre na memória do torcedor brasileiro. Para a semifinal contra a Alemanha, o Felipão colocou o Bernard no lugar do Neymar e partiu com uma tática ofensiva. Nos minutos iniciais do confronto, o Brasil parecia até encaixado, mas a situação mudou por completo. Aos 10 minutos de jogo, o Miller aproveitou um escanteio cobrado pelo Toni Kroos e, livre dentro da área, abriu o placar. E aí, meus amigos, que começou o pesadelo. E como disse Galvão Bueno, tocada, virou passeio! A seleção brasileira foi massacrada pela Alemanha ao ser eliminada da competição com a sonora goleada de 7-1. E esse 7-1 se tornou a maior goleada e o principal vexame da história da seleção brasileira, posto que antes pertencia ao episódio do Maracanazo, lá na Copa do Mundo de 1950. Cristiano Ronaldo será maior que Pelé. Enquanto alguns têm a chance de jogar a sua primeira Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo está indo para a sua quinta edição por Portugal. O craque de 37 anos é a voz da experiência que chega ao Catar, podendo ultrapassar o recorde do Rei Pelé. E assim como o Pelé, CR7 marcou gols em todas as edições que participou. O ídolo brasileiro balançou as redes nas Copas de 58, 62, 66 e 70. Já o português marcou em 2006, 2010, 2014 e 2018. E logicamente, ultrapassando o número de Copas vividas por Pelé, o português tem a chance de se tornar o único atleta a marcar em 5 edições de Copa do Mundo. E será que Cristiano Ronaldo vai conseguir quebrar esse recorde, galera? Deixe sua opinião nos comentários, beleza? A maldição da Copa do Mundo. Desde 1998, as seleções campeãs são eliminadas na fase de grupos da Copa seguinte. Essa zica só não pegou o Brasil, campeão em 2002. Agora as campeãs Itália 2006, Espanha 2010 e Alemanha 2014 também caíram na fase de grupos da Copa seguinte. E a atual campeã França ainda tem uma maldição por si só, já que sempre que chega na final de uma Copa do Mundo, ela é eliminada na fase de grupos do torneio seguinte. Isso aconteceu na Copa do Mundo de 98, quando foi campeã, e na Copa do Mundo de 2006, quando chegou na final sendo vice para a Itália. E meus amigos, será que a maldição vai continuar? Ou a França vai acabar com essa lenda? O jogador mais velho a marcar gol em Copa do Mundo. Roger Milá é o jogador mais velho da história a marcar gol na Copa do Mundo. Aos 42 anos e 39 dias, Milá marcou gol na derrota de Camarões por 6-1 para a Rússia na Copa de 94. E ele disputou 3 Copas, em 1982, 1990 e 1994. E a aposentadoria dele, no entanto, só apareceu em 1997, às vésperas da Copa da França. E será que se ele tivesse disputado a Copa de 98, ele conseguiria marcar um gol e ampliar esse feito, deixando o recorde mais difícil ainda? Deixe sua opinião nos comentários. 5 curiosidades da Copa do Mundo que provavelmente você não sabia, parte 2. Número 1. A final da Copa do Mundo de 1950 teve o maior público da história do torneio. Foram cerca de 199.854 torcedores no Maracanã. Número 2. A Alemanha e a Argentina jogaram 3 finais. Em 1990, 2014 deu a Alemanha. E em 86 os argentinos levaram a melhor. Número 3. Brasil e Alemanha são recordistas em finais seguidas. A seleção brasileira foi em 94, 98 e 2002. E a Alemanha 82, 86 e 90. Número 4. O francês Jansen Fontaine marcou 13 gols em 1958 e foi o maior goleador de uma única edição. Número 5. A Coreia do Sul é a única seleção asiática a ter chegado em uma semifinal de Copa do Mundo. Foi em 2002, na Copa do Japão e da Coreia. O jogador mais velho a participar da Copa do Mundo. Aos 45 anos e 5 meses, o goleiro egípcio Hessam El Haddadi foi o jogador mais velho a disputar uma partida de Copa do Mundo.
Na Copa do Mundo da Rússia de 2018, El Haddari foi a campo na terceira partida da seleção do Egito, e na ocasião ele tinha 45 anos e 161 dias, e bateu o recorde de jogador mais velho a participar do torneio da FIFA. E além disso, neste mesmo confronto, o egípcio defendeu um pênalti, sendo assim, ele se tornou também o goleiro mais velho a parar uma cobrança de pênalti na história das Copas. Vocês se lembram como foi Uruguai e Gana pela Copa do Mundo de 2010? No dia 2 de julho de 2010, Gana entrou em campo contra o Uruguai pelas quartas de final daquele Mundial, sendo considerado uma das grandes partidas da história daquela Copa. O duelo acabou empatado, mas com um contorno extremamente dramático, que partiram o coração dos jogadores, torcedores e de muitos que torciam por Gana naquele dia. E o jogo poderia ser histórico para os africanos, mas acabou marcado pela mão do Luis Soares no final da prorrogação. Mesmo sendo expulso de campo, o Soares não virou o vilão, bem pelo contrário, ele virou um herói, pois seu ato ajudou a seleção do Uruguai a voltar a uma semifinal de Copa do Mundo após 40 anos. E o posto de vilão caiu para cima do Asamoah Gyan, jogador de Gana, que perdeu o pênalti. E no final a partida foi para os pênaltis e o Louco Abreu fez de cavadinha e classificou o Uruguai. E aí rapaziada, vocês se lembram desse jogo? Deixe nos comentários se vocês também torceram por Gana nesse dia, hein? Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.